Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro episódio novo da nossa série de speedrun aqui no canal, onde eu vou subindo o rating de 800 até 2.500 e abortamos a primeira partida, na verdade meu adversário abortou aqui, o argentino. Vamos começar aqui, primeira partida de brancas, jogando com E4 e vamos enfrentar qual defesa? A defesa Pirc ou Moderna, que é essa defesa onde o preto ele fianqueta o bispo lá em G7. Agora que vai ter a definição, se jogar cavalo F6 nós chamamos de Pirc, se A6 é uma Moderna. Ele tá indo mais pro lado da Moderna, que vai jogar A6 e B5, fianquetar o bispo em B7. Olha, eu sinceramente não gosto nada dessas variantes aí de pretos, de brancas. É uma beleza enfrentar essas posições, mas jogar isso de pretas é complicado, não é nada simples de jogar, viu? Não é nem que, assim, é ruim, que, você joga essa defesa, você vai ficar perdido, não. Mas são posições mais difíceis de se jogar. Esse que é o problema, tá? Então, se quer um conselho aí de qual defesa jogar, não joga essa. Vamos começar eliminando algumas, né? Então não joga essa. Vou jogar aqui F tome E5. Colocar meu bispo em C4. Eu tô de olho ali em F7. Como ele jogou esse E5, eu já fiquei de olho nessa diagonal pro bispo, que o bispo vai ficar muito ativo pressionando F7. Pra falar a verdade, se ele tomar em D4, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Tô pensando em rocar, sacrificando a peça. Cavalo E7. Bom, vamos rocar. Eu tô de olho lá em F7, quero criar algumas ameaças ali. Ele vai ter que rocar, forçado. E aí eu preciso ver se tem como explorar esse ponto F7. Por exemplo, roque, D por E5, cavalo E5. Dama D8, toma em E5, tá caindo F7. Vou tomar em E5, ele não pode tomar em E5, senão cai F7. E aí, é aquilo que eu falei, ele já tá numa posição bem difícil já de se jogar. Agora, se eu jogar cavalo E5 primeiro, ele toma em D1. Eu vou trocar as damas mesmo. E agora, cavalo por E5. E torre por F7. Que ameacei o cavalo em E7. E tem o tema de descoberto. Que ele tá perdido já. Jogar bispo... ele ainda vai ter um bispo... Não, mas bispo D4 eu jogo rei H1. Porque eu ia falar, bispo D4, se eu jogar... Opa! Calma, garoto, calma, não é assim não. Ele achou que tinha... Tava me dando um quase mate ali com torre D1. Mas tem um cavalo defendendo a casa D1. E aí azedou de vez. Primeira lição aí do episódio de hoje. Não joga essa variante, essa defesa moderna, que tua vida vai ficar difícil aí na abertura. Então, no geral, o que eu sempre recomendo para os alunos? Tenta jogar as aberturas mais clássicas. Então, se você vai escolher uma defesa contra E4, por exemplo, joga uma defesa siciliana, joga E5, Caro-Kann, francesa. Essas quatro são as mais firmes, né? Então, sendo que siciliana e E5 eu considero as melhores ali, mas francesa e Caro-Kann também são defesas de respeito ali. Agora, quando a gente leva aqui para essas outras posições, também é jogável, mas o preto ele já tá numa postura mais arriscada já. Então, o cara quer ir pro jogo, assim, ele sabe que vai ficar pior, mas que a posição vai ficar complicada. Então, é basicamente isso. Então, quando você vê um GM jogando isso, ou quando você vê, às vezes, um jogador de elite jogando uma variante dessa, é porque ele quer ir pro jogo. É isso que acontece. Então, mas E5 aqui é ruim mesmo. Então, tem que jogar A6 e B5, se quer jogar essa moderna. E5 eu tomei, bispo C4. Ele nem gosta tanto do meu bispo C4.
Roque. É, só que bispo C4 é duro ali. Eu acho que tinha que tomar em D4 mesmo, né? É, que fica esse ponto F7 sempre vulnerável. E aí depois disso, bom, ganhou um peão. Ele não pode tomar em E5, que aí já tá completamente perdido. Aqui teria que achar outro lance, jogar um... Eu não sei qual lance ele poderia fazer, na verdade. Cavalo C... Não, também não. É, não sei exatamente qual lance ele poderia fazer pra seguir jogando. A posição é bem complicada por aqui. Quem joga essas variantes, geralmente vai jogar com A6. A6 e B5, por exemplo, essa posição aqui. E bispo B7. Fica essa posição meio esquisita, meio feia aqui, mas é jogável isso. Dá pra jogar. Mas vamos lá. Vamos para a próxima partida. Novamente jogando de brancas. Vamos seguir jogando com E4. Então, nesse primeiro momento, eu tô jogando mais com E4 nas partidas. Que eu acredito que é um lance mais popular nessa faixa de rating dos 1200. Mas de repente, mais pra frente aqui no desafio, no speedrun, eu começo a jogar um pouco de peão-dama, um pouco de inglesa também. Bom, italianinha, bispo C4 e D3, será que vamos conseguir jogar de novo a variante bispo G5? Ó, dessa vez não, porque meu adversário não tirou o bispo para C5. Então, quando ele joga com D6 e bispo E7, não faz sentido jogar o bispo para G5. Aí eu não tô cravando nada por ali. Aí já tem que jogar um pouquinho diferente. Agora, D6, eu tenho uma pergunta. Se eu jogar cavalo G5, como que ele vai responder? Porque geralmente se joga ou com bispo C5 ou com bispo E7. Agora, D6, ele vai ter que jogar D5. E por D5 é um fegatelo melhorado isso daqui, que eu tenho um tempo inteiro a mais num fegatelo. Tomar. E agora ele vai tentar um cavalo A5. Só que é o que eu falei, eu tenho um tempo de vantagem. Eu não preciso nem jogar bispo C4. Eu posso jogar rocano, por exemplo, porque já tá tudo defendido já. Se bem que mesmo assim a posição não fica tão boa. Tem um peão a mais, vai. Tem um peão a mais. Aqui ele tinha que ter jogado com H6. Eu tinha pensado na H6, E4. Mas tá ruim pra ele. Tá bem ruim. Pensando bem. Deixa eu ver como eu organizo minha posição. Se eu jogo F4 ou torre 1. Vamos de torre 1. F4 sempre deixa o rei aberto. É aquele lance que é interessante evitar de fazer. Vou jogar um dama D3. Tô de olho ali em H7. E sempre que ameaça meu cavalo, eu volto o cavalo para E4. Tem um peão a mais limpo. Aqui já fica então uma ordem de lances para saber se você joga abertura italiana. D6 já é um lance impreciso, né? Porque cavalo G5 parece muito forte na posição. Ele joga o fegatelo com um tempo a menos. Agora vamos consolidar a vantagem, que tem um peão a mais. A gente vai seguir o mesmo padrão de sempre aqui. Vamos trocar peças. Vamos tentar simplificar a posição. E ir melhorando as nossas peças enquanto isso. Bom, aqui o lance correto é tomar de peão. Mas eu vou tomar de cavalo. Porque esse negócio tá perigoso, gente. Tá perigoso demais. Que eu ia falar assim, eu vou tomar de cavalo porque eu acho que ele pode tomar mate em H7. E não deu outra. Ele não esperou nem eu falar. Ele já tomou o mate em H7. Não deu nem tempo. Então, aquilo que eu falei. O mais correto não era tomar de cavalo. O mais correto era provavelmente tomar de peão. Mas, na verdade, não. O Stockfish acho que o mais correto é tomar de cavalo mesmo. É porque leva um cavalo E4 depois. É por isso. Se jogar G6, que é o único, tem cavalo toma e cavalo E4.
e daí cai a peça. Realmente, então cavalo D5 é o mais correto. Bom, sendo assim, sempre que você puder ameaçar um golpe, ameace. Essa é a dica do dia. Pode ameaçar uma golpeta ali, um golpe tático no teu adversário, ameace. Bom, precisão aqui ficou 97%. Eu preciso colocar aqui para que vocês consigam ver a precisão também. Eu vou organizar isso para os próximos episódios. Mas foi ali de 97, jogou D6, cavalo G5. Então é aquilo, D6 já é um lance impreciso. Melhor tirar o bispo para C5 para rocar. Veio então cavalo G5, tem que jogar D5 forçado. Então aqui, por exemplo, ele dá exclamação, mas é forçado, tem que fazer isso, senão tá perdido já. Ok, e temos um peão a mais, peão de vantagem. Então, existe essa mesma posição com um tempo a menos, né? Ele perdeu um tempo ali, ele fez D6 depois D5. Então, o branco tem que estar muito bem mesmo. Joguei esse, dama D3, e aí veio a capivarada, que veio o cavalo D5, e ele tomou mate, já. Bom, mas o erro ele começa na abertura. Na abertura ele já comete ali a imprecisão de jogar com D6. E depois a posição fica muito difícil de se jogar. Bom, lá vem ele, o sistema London, queridinho aí da galera, na faixa aí dos 1200. Vou jogar aqui uma Índia do Rei. Então, uma Índia do Rei contra o sistema London. A última vez que eu joguei... Ah, olha só, esse aqui melhorou já. Uma coisa que é legal aqui nesses vídeos dessa série de speedrun é que se você vai acompanhando todos os episódios, você vai vendo como jogar as variantes, porque você vai vendo vários cenários, várias partidas onde cada adversário ele acaba reagindo de uma forma. Então, por exemplo, se você viu todos os episódios da série até agora, você já viu uma partida onde meu adversário levou o bispo para D3, que eu falei que não é bom, e ele acabou levando um garfo. Eu joguei ali um dama E8, E5 e E4. E nesse vídeo eu comentei que é melhor desenvolver o bispo para E2. E aí nessa partida meu adversário já tá jogando de um jeito melhor já. Ele levou o bispo para E2. Só que aqui ele esqueceu de uma coisa. No sistema London é interessante você fazer um H3 rápido para ter uma casa para esconder o seu bispo. Porque se você não faz esse lance, você leva esse cavalo H5. E agora eu ganho o par de bispos. E eu já tenho uma vantagem na posição. Então, ó, mais um tema para você aprender aí de brancas e de pretas, né? Então, se você joga, por exemplo, a defesa índia do rei, já tem dois temas. Você sabe que se desenvolve o bispo para D3, pode levar um garfo. Se ele não joga H3, ele pode perder o par de bispos. Então, tem algumas sutilezas que são interessantes ali de conhecer. Vou jogar agora com C5. E vamos desenvolver, simplesmente. Jogar aí com B6, bispo B7. Assim, eu tenho aquela vantagem do par de bispos, mas não é que a partida tá ganha, nem nada desse tipo. Eu só tenho uma vantagem a longo prazo, porque a posição vai começar a abrir e esses bispos vão começar a jogar mais. Só que aqui ele levou tático. Me deu a dama. Parabéns. Eu coloquei a torre na cara da dama. Eu só queria aproveitar mesmo essa coluna C. Mas ele não percebeu. E seguiu mandando bala aqui. Vai cair mais um peão agora. Então, é aquilo de prestar atenção nos lances do adversário. Ele tá jogando muito no automático. Esse cara tá fazendo tudo automático. Ele só tá pensando nas ideias dele. Esse que é um problema. Vou jogar agora a torre C2. Porque olha só, se você ver o último lance, ele joga a torre E1, que ele tá querendo fazer E4. Torre C8. Ele, pá, E4. Ignorou meu torre C8. Totalmente. E aí o lance seguinte dele, eu tomo em D4, ele também ignora tudo. Bom, aí abandonou já. Tá, então essa aqui tem um momento interessante ali na abertura, que é esse momento de pegar o bispo. Ó, aqui também foi 97 de precisão nessa.
esse que é o detalhe. Quando eu faço D6, cavalo H5 se torna uma ameaça já. Eu ainda joguei o cavalo para D7, mas era melhor cavalo H5 direto. Ó, o computador até fala para jogar cavalo H5. Aí agora eu joguei o cavalo H5. Par de bispos. Já tem vantagem para as pretas já. E agora C5 para abrir a posição. Seguir desenvolvendo as peças. E aí já veio uma capivarada tática. Coloquei a torre na cara da dama. Então tem esse raio-x ali. Por isso que é legal, galera, fazer tática, né? Então se você desenvolve suas habilidades na tática, quando você vê uma torre assim na mesma coluna que a sua dama, você já liga um alerta já. Você, caramba, vai ter algum tema tático nessa coluna. Deixa ou eu tirar a dama, ou então ver alguma maneira de ficar mais atento a qualquer tema tático. Pelo menos ligar esse alerta, tá? Então, isso aqui tem a ver com tática, beleza? Então, assim, é interessante desenvolvendo essas habilidades na tática, porque aqui ele já perdeu a partida, né? Aqui foi uma bela pendurada de dama, mas tudo começa no erro tático, ele não perceber que aquilo ali vai ser um problema, né? Então, se de repente você está querendo desenvolver essas suas habilidades na tática, o melhor lugar para você treinar é ali dentro do Chessflix, que lá no Chessflix você vai ter acesso às nossas trilhas de treinamento. E dentro das trilhas de treinamento, começando ali pela trilha que te leva até os 1500 de rating, você tem uma série de aulas sobre tática e cálculo, onde você vai desenvolver essas suas habilidades na tática, conhecendo todos os temas táticos e podendo, assim, desenvolver métodos de cálculo, para que quando aconteça esse tipo de situação, tenha ali uma torre na cara da sua dama, você não entregue a sua dama, você já liga o alerta, tá? Então, para entrar para o Chessflix, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar para a nossa lista de espera e assim que surgir novas vagas ou for abrir uma nova turma, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial para o Chessflix, beleza? Vamos então para a próxima partida. Vou colocar aqui para jogar. Então, vou enfrentar outro brasileiro aqui. Que um dia desse eu enfrentei um brasileiro aqui nos episódios. Ele tá jogando uma defesa Petroff. Vamos jogar com E5. Eu gosto mais... esse lance já não é uma boa. Que ele voltou o cavalo. Eu vou jogar bispo C4 como se fosse um gambito. E agora rocar. Então, o que aconteceu aqui na abertura? Olha só, eu tenho todas as peças desenvolvidas, não todas as peças, mas eu já tenho duas peças desenvolvidas, já roquei, e meu adversário ainda não tirou nenhuma peça da casa inicial. E aqui ele tá perdido já. Então, olha só, tem que tomar muito cuidado na abertura para respeitar aqueles princípios, né, os princípios do desenvolvimento. Então, por exemplo, joguei E5, melhor levar o cavalo para E4 aqui e não voltar para G8. Agora ele jogou bispo E6, que é o único para defender, só que ele vai levar bispo E6 e dama H5 cheque. Porque agora depois de dama H5, se ele jogar G6, eu faço cavalo toma G6. H toma G6 e tá caindo a torre lá em H8. E... nossa, agora... temos que achar o mate. Dama F7. Eu vou jogar bispo F4, na verdade. Que acredito que é melhor que o cavalo C4, porque agora eu ameacei um descoberto. E se ele quiser sair do descoberto, ele tem que levar o rei lá para C5. E aí vai passear com esse rei. Aqui ele tem que abandonar já a partida. Ó, jogou G5. Vamos ver aqui. Cadê o arremate? Eu posso jogar bispo G3 se eu quiser. É um lance preguiçoso. E eu com certeza eu vou na preguiça aqui. Eu vou jogar bispo G3. Eu falo que é um lance preguiçoso porque eu não preciso calcular nada. Eu continuo ameaçando. Eu continuo com todas as ameaças ali da posição. E ele não tem nada.
É um lance prático, né? Só tira o bispo. Talvez tenha algum lance mais preciso, mas tá ganho de qualquer forma aqui. Princípios da abertura, fundamentos e tática. Isso aí que vai decidir nessas partidas, né? Por enquanto nessa faixa. Mas a galera aqui costuma, como a gente tem visto nos últimos episódios, já estão sabendo um pouco mais das aberturas. Bom, aqui deu muito errado para ele. O Otero, ele acabou jogando aquele cavalo G8. Vamos ver aqui, olha só. D4. Aqui eu gosto mais de cavalo por E4 já. Eu acho um lance melhor. D por E5 agora D5. Mas o lance que ele fez dá para jogar também. Só que agora tem que trazer o cavalo para E4. E quando eu jogar dama por D4, D5. Esse é um lance muito importante de fazer. Que agora ele controla o centro e consegue desenvolver as peças. Agora, do jeito que foi, esse lance já não é nada legal. Joguei bispo C4. E aqui ele foi abrindo a posição. Então, ele foi me ajudando. Então, quando existe esse momento onde teu adversário tem uma grande vantagem no desenvolvimento, você tem que tentar evitar a abertura da posição. Porque se abre muito a posição, eu tenho mais peças jogando. Então, olha só, aqui tá bem perdida já a posição. Não tem como ele defender. Bispo E6 é único, mas depois desse bispo E6 e dama H5, ele já tem que entregar material. Já ele tinha que jogar G6 para seguir jogando. Mas também tá perdido, vai cair material na posição. Bom, vamos jogar aqui mais uma partida, vamos para a próxima. O Otero tava querendo um rematch ali. Será que ele sabe que sou eu jogando? Sempre que jogo com um brasileiro eu fico pensando nisso, né? Será que é o cara que acompanha aqui a série, que é um inscrito do canal também? Bom, vamos lá, ele jogou um F4, gambito do rei. Vamos tomar esse peão em F4. G5. Será que vai vir um gambito músio? Olha só, bispo C4. Eu não vou jogar G4 não. Não sou tão corajoso a esse ponto de jogar o G4. Vou desenvolver o bispo para G7 só. Porque aqui tem o famoso gambito músio, que eu jogo o G4, ele rock, toma, toma. Mas eu não vou entrar nisso nem me pagando. Vou jogar aqui com H6 mesmo, jogar a ideia do Fischer. Que o Fischer, ele que desenvolveu essa forma de jogar, que toma em F4, joga G5, só que depois responde com H6 e D6, que tem uma partida Fischer-Spassky, até tá no livro Minhas 60 Melhores Partidas, inclusive recomendo, olha só, esse livro é um dos melhores livros para se estudar, né? E é um livro que recomendo para todos os níveis até. Foi um dos primeiros livros que eu estudei, Minhas 60 Melhores Partidas do Fischer. O Fischer, ele perde a partida para o Spassky, mas ele fica numa posição muito boa. Então esse é um sistema o sistema do Fischer aí para enfrentar o gambito do rei. Agora, vamos entender um pouquinho esse último lance que meu adversário fez. Olha só. No gambito do rei, o ponto mais vulnerável das pretas é F7. É o ponto onde as brancas vão tentar atacar. Por isso, o bispo ele vem para C4. E o bispo ele acaba se tornando a peça mais ativa das brancas, sempre pressionando F7. Agora, quando ele faz esse lance, o D5, estrategicamente ele está perdido já. Por quê? Ele matou a melhor peça dele. Esse bispo ele não joga mais. Ele está sendo bloqueado pelo próprio peão. E aquele forte centro de peões que ele tinha, agora não é um centro tão forte assim, porque tem um buraco aqui em E5. E eu vou colocar um cavalo nessa casa, olha só, eu vou trazer um cavalo para G6, o outro para D7, o cavalo vai entrar em E5, e eu tenho aí um peão a mais, tem um peão de vantagem, e ele não tem nada na posição, não tem nenhum tipo de contrajogo. Então esse lance aqui, o D5, já decretou aí o resultado aí da partida. É claro que ele pode seguir jogando e tudo mais, só que tá difícil para ele já. Tá bem complicado. Bom, eu posso jogar um bispo G4, se eu quiser aumentar o controle, porque ele tá querendo levar um cavalo para D4 e F5 em algumas posições.
Mas eu vou rocar mesmo. Vamos rocar. Ele quer levar esse cavalo para D4 e F5, tentando fazer algo, mas não fez. Vamos tirar esse bispo para G4, tentando incomodar um pouco, às vezes buscando algumas trocas. Agora eu posso fazer um cavalo D7. Quero levar ali para E5. Aqui ele me deu uma peça. Cavalo E5. Eu ataco a dama de D3, o bispo de C4. Ataca as duas peças ao mesmo tempo. Ele vai ter que tirar a dama, só que ele não tem a casa E2 para continuar defendendo o bispo, porque essa casa está controlada pelo meu bispo de G4. E aí já era, caiu o bispo inteiro. Então, assim, aqui ele jogou um Gambito do Rei, só que ele não jogou no espírito do Gambito do Rei, né? O cara que joga Gambito do Rei, ele é aquele jogador que ele tem que jogar de um jeito agressivo, ele tem que jogar pra frente. É o cara que tá louco pra sacrificar o bispo lá em F7 na primeira chance que ele tiver. Então, ele jogou um bispo, ele jogou um Gambito do Rei, mas começou a jogar, tudo bem, cometeu um erro estratégico grave aqui o D5, mas jogou posicional demais, assim, não é nem posicional, é lento demais, né? Bom, tomei o bispo em C4 e agora vamos jogar um... Voltar o cavalo para E5. Ele vai seguir jogando aí com a peça a menos. Mas vamos tentar arrematar aqui o mais rápido que eu conseguir. A6. Vamos jogar A6. Que agora fica um cavalo no ar. Ele vai jogar cavalo C3. Eu posso buscar mais um peão se eu quiser. Cavalo por C4, que agora é BC4, tem bispo por D4 cheque. Se ele jogar cavalo F5, eu posso... O que eu posso fazer contra cavalo F5? Talvez voltar mesmo. Volto para E5. Ele vai tomar em G7, rei G7. No mundo ideal, assim, a gente nunca quer trocar o bispo do fianqueto. Mas esse é um caso diferente, onde eu tenho uma peça inteira a mais já. Então tomei F5, cavalo H4. Tô querendo tomar o peão de D7 também. Vamos sair tomando as peças. Dama D7, dama F6, tomar em F5. E não tem muito pra onde correr. Bom, Gambito do Rei, ele é divertido, mas ele é arriscado de se jogar, tá? Então, para quem de repente gosta aí desse tipo de posição, quando vê uma partida, as posições de ataque, é bom ter isso em mente, tá? Pode cair em posições divertidas de jogar, mas às vezes também pode ficar divertida para o seu adversário, que não é tão simples. Por isso que a gente não vê tanto na Elite. É muito raro você ver um grande mestre jogando um Gambito do Rei. Então é mais em partidas rápidas. Partidas rápidas e blitz você acaba vendo. O próprio Kalsin já jogou em partidas de blitz. Agora, pensada, eu lembro que o Kalsin jogou uma partida numa pensada. Ele jogou um Gambito do Rei, mas foi uma vez só. Eu não lembro exatamente contra quem que ele jogou esse Gambito do Rei. Mas ganhou a partida. Só que é o Kalsin, né? O Kalsin pode jogar qualquer coisa que vai dar bom na mão dele. Eu vou jogar dama G6. A minha ideia é fazer F5. Mas, por exemplo, eu mesmo, eu nunca joguei um Gambito do Rei numa partida clássica, uma partida de torneio. Já tive vontade, passei vontade algumas vezes já de jogar, só que no fim não rolou. No fim eu sempre fui ou para uma Rui Lopes ou para uma italiana, sempre parti para alguma abertura mais clássica. Bom, campeão aqui em D7, em C7, né? Eu vou jogar cavalo D3. Pode ser cavalo D3. Olhando agora, esse lance foi bem ruim, mas
Ainda tem cavalo tome 1. É porque se eu jogo rei G7, eu não gostei do dama C3 cheque. Mas é que eu tô com muita peça a mais, daí qualquer coisa acaba ganhando também. Mas enfim, dama por E4, agora ameacei mate, ameacei o bispo. Aí caiu mais material também na posição. Ele vai ter que jogar torre F2, eu jogo torre por F8, tem aí 2 cavalos a mais, par de cavalos a mais. Depois só sair tomando as peças dele por aqui. Bom, mas a coisa ali do Gambito do Rei, se você quer a diversão, manda bala no Gambito do Rei. Especialmente em Blitz. Em Blitz pode funcionar bem legal. Recentemente, acredito que o Nepo fez até um material explicando ali o Gambito do Rei. Eu não vi ainda as análises dele, mas se um cara desse analisou as posições é porque é jogável. O Nepo ele joga bastante até o Gambito do Rei no Blitz, no rápido. Pensado também, não lembro de nenhuma partida. Mas Blitz e rápido ele joga bastante. Bom, agora vamos voltar esse cavalo, tomar em G2. Vou voltar o cavalo para D3. Porque daí eu tô ameaçando um dama D4, um dama E3. Se ele jogar dama... Bom, tomar com cheque. E agora ele toma mate. Que vai ter essa posição aqui. Então ele... pode ser. Jogar dama G3. Ameacei cavalo F2 mate. Beleza, partida interessante, tem alguns temas interessantes, não só de abertura, mas também temas estratégicos, especialmente aquele momento que ele coloca o peão em D5, é um momento importante de se ver. Primeiro tem essa ideia que eu falei, que é a ideia do Fischer, de jogar contra o Gambito do Rei. O computador gosta bastante também, ele aprova a ideia, que é tomar em F4, defender com G5 e depois fianquetar o bispo. O D6 é importante para controlar umas casas também. Agora, esse lance ele é muito ruim. Olha só como a vantagem ela explode depois do D5. Porque agora o branco não tem nada. O centro deixa de ser uma vantagem e o bispo ele deixa de ser uma peça forte. E agora eu vou conseguir plantar uma peça ali em E5. E, bom, aqui já veio a pendurada. Ele acaba entregando uma peça. Basicamente, aqui já acabou a partida. Mas especialmente esse momento é interessante de se ver o momento que ele joga D5. Porque assim, no xadrez a gente vai tentar sempre deixar as nossas peças o mais ativo possível. E aí tem que tomar cuidado com esses avanços na estrutura de peões, que às vezes você acaba matando uma peça sua. O bispo C4 era a melhor peça, de repente ele se tornou a pior peça no tabuleiro. Bom, mas com isso, então, galera, vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.